Para começar esse vídeo desejando um ótimo 2024 para você que acompanha o meu canal, que gosta do meu conteúdo, que tem ajudado muito no crescimento dele, que esse seja o melhor ano de nossas vidas. Eu estava um pouco ausente aqui do canal, mas agora eu vou conseguir retomar a produção de conteúdo. E o vídeo, o primeiro vídeo desse ano vai ser sobre um tópico, eu diria que um dos mais importantes a respeito da jornada espiritual, que é a busca pela verdade. Muito da espiritualidade que nos é vendida por aí nada mais é do que uma espiritualidade meio como uma forma de psicoterapia, basicamente, como uma forma de show business, que fala que você tem que uma busca pela paz interior. É um tipo de espiritualidade que fala que a busca pela paz interior é a suprema das virtudes, é o supremo dos princípios. Mas você definir a sua vida espiritual, por buscas cada vez mais elevadas de paz interior, não é a melhor das ideias. Cristo, por exemplo, nos exortava a não buscar a paz, mas a verdade. E não consta que em sua vida ele tivesse um único momento de paz. E que justamente na tradição judaico-cristã, por exemplo, o princípio da verdade, o espírito da verdade é o maior de todos, é o mais importante de todos. É muito mais importante do que simplesmente buscar a paz interior. Então, na verdade, a forma como nós deveríamos viver a nossa vida é essa constante busca pela verdade, o desejo pela verdade acima de tudo, mesmo que ela doa. No sentido de Deus, me mostre a verdade, mesmo que ela doa, mesmo que isso seja doloroso para mim. O Adyashanti, no seu livro Despertar Autêntico, fala o seguinte a respeito desse processo do despertar espiritual. Ele fala que não é a busca por estados cada vez maiores de felicidade e bem-aventurança que leva à iluminação, mas sim o desejo pela realidade e a insatisfação de viver uma vida inautêntica. Tal despertar eventualmente traz um senso de paz profunda, amor e bem-estar, mas isso são subprodutos do estado desperto, não o objetivo. Esse é um ponto que o Adyashanti enfatiza muito nesse livro. Ele fala que um dos maiores perigos, uma das maiores ilusões que nós podemos nos fixar nesse caminho do despertar espiritual é justamente você ficar preso nessa tendência de sempre querer ficar perseguindo estados emocionais positivos e sensações agradáveis. Porque muitas das vezes a verdade, ela dói, quando ela nos é revelada, a verdade sobre quem nós estamos sendo, a pessoa que nós fomos no passado, é sobre as nossas percepções que muitas das vezes são falsas e equivocadas, que não são pensamentos genuínos, autênticos nossos, que nós simplesmente pegamos emprestado, sem saber direito de onde que vieram essas ideias distorcidas sobre o mundo que nós temos, sobre as pessoas, percepções falsas que nós temos, E é difícil você querer enxergar a verdade de como nós estamos nos enganando, como nós estamos operando na falsidade, sabe? E justamente essa tendência de sempre querer ficar perseguindo estados positivos agradáveis o tempo todo é uma espécie de fuga. É uma espécie de você evitar a realidade, evitar querer enxergar a verdade, sabe? Ele também fala o seguinte, É importante que saibamos o que não é o despertar, de forma que não mais corramos atrás de seus subprodutos. Precisamos abrir mão de perseguir os estados emocionais positivos por meio da prática espiritual. O caminho do despertar não tem a ver com emoções positivas. Ao contrário, a iluminação pode não ser simples ou positiva em absoluto. Não é fácil ter nossas ilusões esmagadas. Não é fácil abandonar percepções mantidas por tanto tempo. Podemos experienciar grande resistência para ver claramente até mesmo as ilusões que nos causam imensa dor. Então a verdade ela vai penetrando dentro de você, mas você tem que estar disposto a querer enxergar a verdade, querer a verdade acima de tudo, visto que ela é o princípio mais fundamental de todos. Sem esse desejo pela verdade, tudo na sua vida fica falseado, fica escuro. Você nunca traz consciência às coisas que estão mal resolvidas no seu ser, que estão em conflito, que estão nebulosas e confusas, sem essa busca pela verdade, Então, o Adyashanti ele continua falando o seguinte: cedo ou tarde, à medida que ficamos mais despertos, descobrimos que há cada vez mais pressão para encontrar e lidar com essas áreas da vida que temos evitado, onde não somos totalmente conscientes. Isso é o contrário da ideia de o despertar ser simplesmente uma transcendência da vida, o encontro de um porto seguro em alguma experiência interna onde não temos que lidar com a vida como ela é. Porque é isso que ele comenta muito nesse livro, que é você usar a espiritualidade como forma de fuga, como que nós temos essa tendência, de nos esconder na transcendência espiritual. Nos esconder de nossa humanidade imperfeita por meio dessas práticas, teorias espirituais, sabe? Que na verdade deveriam ter esse efeito de trazer mais consciência em seu ser,
de você iluminar essas partes que estão mal resolvidas, confusas, sabe? De você sair do estado de confusão e de consciência. Mas justamente a gente está usando esses ensinamentos como forma da gente não querer ver essas coisas mal resolvidas em nós. Então é sempre uma constante fuga de nós mesmos, sabe? Perseguindo estados emocionais positivos, novas técnicas, truques, para não querer olhar para as nossas imperfeições, os nossos pecados, se você quiser chamar assim, as nossas falhas de caráter, as áreas da nossa vida onde a gente está atuando de uma forma medíocre e inautêntica. E é muito fácil ficar se escondendo em práticas espirituais, achar que você está avançando, mas a verdade ela não está penetrando em você. Então o Adyashanti ele continua falando o seguinte, né? Esse permitir que tudo se torne mais e mais consciente é uma grande parte do processo que ocorre após o despertar espiritual. Você precisa estar disposto, você deve querer ver tudo. Quando quiser ver tudo, irá ver tudo. Então enquanto você não... É justamente esse desejo pela verdade, essa busca pela verdade. Então enquanto você não quiser saber a verdade, ela não chegará a você. Sempre vai ficar operando nesse reino de ilusões, de negação, negacionismo, não querendo ver a realidade das coisas. Então, ele fala o seguinte: como professor, uma das coisas que descubro relativamente rápido sobre os alunos é se eles estão interessados no que é real, se buscam realmente a verdade ou se querem no fundo apenas se sentir melhor. O processo de descobrir a verdade pode não ser um percurso em que nos sintamos cada vez melhores. Pode ser um processo durante o qual precisamos olhar as coisas de maneira honesta, sincera e verdadeira. E fazer isso pode ser fácil ou não. No final, descobrimos que a iluminação, se for verdadeira e real, não nos permite evitar nada. De fato, a perspectiva iluminada dificulta bastante, em última instância, impossibilita virar as costas para quaisquer partes de nossa vida. Digo às pessoas constantemente que a iluminação não é nenhuma garantia de que sua vida será do jeito que você planejou. A vida será bem melhor do que era, mas isso não significa que será do jeito que você desejar. No final, trata-se da verdade. Trata-se de ser verdadeiro em todos os aspectos, em todos os níveis de seu ser. Se você tentar se esconder, se estiver em um relacionamento disfuncional ou em um trabalho tremendamente satisfatório e escolher não lidar com isso, a consequência dessa negação é que você não será verdadeiramente liberado. Jamais conseguirá ser totalmente livre, porque qualquer área onde escolhemos permanecer inconscientes terá, no final das contas, um impacto sobre nós e também sobre os demais. Se evitar os aspectos de sua vida que não estão em harmonia, aqueles que ainda possa estar negando, esse tipo de fuga irá impedir seu despertar espiritual. Muitos de nós pensávamos que, de algum modo, a iluminação nos permitiria evitar as coisas que achávamos desconfortáveis em nós mesmos. Mas é justamente o oposto. Conforme você vai percebendo que conforme você vai progredindo em consciência, se tornando cada vez mais consciente, você vai perceber que existe cada vez mais essa pressão de você olhar para todas as suas áreas não resolvidas e que seu espírito, basicamente, ele não ficará em paz até que você olhe para essas coisas. E quando você parar de evitar, né, olhar para os aspectos disfuncionais que estão e inautênticos que estão operando em você. E agora eu quero dar aqui 2 dicas bem importantes de como trazer mais a verdade, esse espírito da verdade em sua vida. Pois que nem diz aquele versículo bíblico, quando você conhece a verdade acaba te libertando. E a falsidade ela não resiste à verdade. A mentira ela não vence a verdade. E quando você busca a verdade, cada vez mais você vai incorporando esse espírito da verdade. Então essa é uma dica que o David Hawkins dá no seu livro Cura e Recuperação. Ele fala o seguinte, né? Relembrando de nossa inocência interior, quando começamos a prática espiritual, pedimos para que seja revelado à nossa consciência aquilo que não é verdade. Pedimos para que tudo que estivesse em erro, ignorância, fosse trazido à tona para reconhecimento. Então o que ele está falando aqui é uma espécie de oração que você faz a Deus, pedindo para que Ele traga à tona, para que Ele revele em você tudo aquilo que não for verdadeiro, para que Ele revele tudo aquilo que seja falso, que não seja verdadeiro dentro de você. Mostre as áreas que estão em conflito no meu ser, mostra tudo aquilo que seja falso dentro de mim. Eu peço para que tudo isso seja revelado e seja trazido à tona para o reconhecimento, mesmo que doa. Mas isso você faz realmente querendo enxergar essas coisas, não é simplesmente recitar mecanicamente essas coisas. É você realmente querer enxergar que todas essas coisas que estão, né, ocultas, mal resolvidas, os pecados venham para a consciência. Então é justamente isso que o Adyashanti ele aconselha também, né, no seu livro Despertar Autêntico. Ele fala para você parar de evitar os aspectos negativos de sua vida. Ele diz o seguinte:
Vamos ter que sair do esconderijo em relação a tudo. Algumas vezes me perguntam, o que isso realmente significa? O que eu deveria fazer? E eu digo, comece com algo muito simples. Pare de evitar as coisas. Se existe algo que está mal resolvido em você, volte-se para isso. Encare isso. Olhe para isso. Pare de se mover em outra direção. Comece a encará-lo, comece a enxergá-lo. Na simples disposição de olhar para si, na sinceridade simples, a verdade começa a se revelar para si mesma. Não se trata aqui necessariamente de um esforço orientado por técnica. A técnica é a sinceridade. Precisamos realmente querer a verdade. Então tem um exercício que eu também quero passar aqui, que eu peguei do Jordan Peterson, que é um exercício bem de autorreflexão e para você trazer consciência à sua sombra, né? Que você pode fazer, por exemplo, antes de você ir dormir, né? Quando você tem um tempinho para si mesmo, para refletir sobre a sua vida, sobre o que você tem feito. É um exercício, assim, é uma oração voltada para a sua estupidez, para a sua sombra, em que você vai se sentar em silêncio e se perguntar o seguinte: que coisa estúpida que eu continuo fazendo, que continua fazendo minha vida ser pior e que eu poderia abandonar, que eu poderia abrir mão agora. Então é você realmente se fazer essas perguntas difíceis. Como que eu estou agindo de uma forma estúpida na minha vida, reativa, medrosa, mesquinha, que eu continuo praticando essas coisas, mas que eu poderia abandonar, sabe, a partir de hoje. E você deve querer realmente receber essa resposta. Tipo, você se abre para uma revelação do divino, sabe? Você medita nessa pergunta. Aí você vai repetindo esse exercício todos os dias. Quais são essas áreas da minha vida, né? Você faz lá em silêncio, meditação. Quais são essas áreas da minha vida que eu tenho evitado, que eu não quero trazer consciência, que estão em conflito ainda? E você se abrir a resposta, sabe? Querer realmente saber. Ela vai ser desconfortável, mas queira a verdade acima de tudo, porque é a verdade que vai te libertar. Então, basicamente, essa é a base cristã, né? De você estar consciente dos seus pecados a todo momento, admitindo eles, querendo reconhecê-los, não fingindo que você é um ser perfeito, sem falhas, sem ficar sempre colocando a culpa nos outros, né? E você reconhecer os seus defeitos e admiti-los humildemente. E essa é a prática que vai basicamente estabelecendo a verdade dentro de você. E você continuar praticando isso, sabe? Então esse vídeo é um vídeo, eu diria que é um dos mais importantes do canal, para você querer buscar a verdade, querer enxergar a verdade, e que a vida espiritual, ela não se trata de simplesmente ficar perseguindo estados positivos de ser, fazendo essas técnicas aí para promover alívios temporários na sua consciência, mas sem realmente essa introspecção profunda e examinação da sua consciência para ver as áreas do seu ser que ainda tem maldade, que estão conflituosas, que você age inconscientemente, de forma reativa. É necessário nós estarmos dispostos a enxergar a nossa escuridão e nossa sombra, enxergar a maldade que existe em nós mesmos, e isso que vai promover a nossa santificação, a nossa purificação da nossa consciência. E basicamente essa é a mensagem desse vídeo. Então se você gostou, não deixe de compartilhar esse vídeo. Não deixe de deixar aqui seu comentário também, qual foi o principal ponto que você pegou desse vídeo. Não deixe de também dar um like, se inscrever aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto!